Olá pessoal, será que o que a gente pensa determina a nossa vida? Será que os pensamentos que a gente desenvolve ao longo do dia, nas situações diversas que passamos, têm alguma influência sobre decisões, sobre escolhas, sobre a nossa caminhada? Será que aquilo que a gente pensa pode mudar os rumos da nossa história em relação à família, em relação ao trabalho, enfim, tantas coisas que envolvem a sua vida e a minha vida? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui no Refletindo Vida. Temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Então, se eu fosse você, eu não saia daí, que nós já vamos conversar e começar essa reflexão sobre os nossos pensamentos aqui no Refletindo Vida com Julian Ferraz. Há um texto da Palavra de Deus que eu gostaria de ler para vocês, que é o Salmo 94, verso 11. Está escrito assim na minha Bíblia: O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Vou repetir a vocês. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. É muito forte ler isso. Eu fiquei impactado quando eu li que para Deus a maioria dos 70 mil pensamentos que temos perante Deus são considerados fúteis. E a pergunta que eu me fiz e que eu lanço a você: por que Deus considera a maioria dos nossos pensamentos, como está aqui nesse texto sagrado, como sendo fúteis? Porque a maioria dos nossos pensamentos estão relacionados a temores, estão relacionados a julgamento de pessoas, estão relacionados à inveja, estão relacionados à cobiça, estão relacionados a situações baixas, a situações que nós não podemos dar vazão, mas que infelizmente, como seres humanos, acabamos dando vazão em nosso pensamento. Então, eu gostaria que eu e você tomássemos cuidado com aquilo que nós estamos pensando, porque isso está interferindo diretamente na sua vida e na minha vida. Na verdade, nós temos que entender que os nossos pensamentos, eles deixam de ser fúteis a partir do instante em que nós nos tornamos cristãos, em que nós conhecemos a pessoa salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, Ele pode mudar a vida e o pensamento de qualquer pessoa. E quando você começa a caminhar com Jesus, quando você se entrega a Ele, quando você se converte a Ele, você começa então a observar os ensinamentos dEle. E eu vou dizer um negócio muito sério para você. Os ensinamentos de Jesus, eles mudam pensamentos, eles mudam a vida de uma pessoa. A pessoa que era materialista, ela se torna uma pessoa que abre mão de tudo. Uma pessoa que era egoísta, ela se torna altruísta em favor dos outros. E na verdade é um texto lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá, para você experimentar a vontade de Deus, para você ser abençoado, feliz, completo, realizado, você precisa ter uma transformação de mente. Nós precisamos ter uma transformação diária da nossa mente. Há um outro versículo que eu também quero citar, porque é importante que a gente medite na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, agora eu vou ler aqui esse texto, está escrito assim em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Olha só que interessante. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós observarmos as orientações que nos foram dadas, tanto lá no Salmo 94, 11, falando da futilidade dos pensamentos perante Deus, quanto Romanos 12, 2, que fala da necessidade de haver uma transformação de pensamento, e tanto Colossenses 3, de 1 a 13, que nos desafia a pensarmos nas coisas do alto, nós entenderemos que deve haver uma transformação espiritual na nossa mente. Se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou frequentando uma igreja, a minha mente começa a ser transformada. E se eu não estou frequentando ainda, se você vier para a igreja, se você começar a ler a Bíblia,
Deus vai mudar o seu jeito de pensar. Coisas que você tinha convicção, coisas que você achava que era o caminho certo, vai haver uma transformação dentro de você, nos seus pensamentos. E quando isso acontece, a gente começa a perceber que os pensamentos, eles devem se transformar, porque você passa a observar os ensinamentos do reino de Deus. A gente começa a levar em consideração, por exemplo, as bem-aventuranças de Jesus, quando ele disse que nós temos que ser pacificadores, que nós temos que ser humildes, que nós temos que ser misericordiosos, que nós temos que amar o nosso inimigo, que nós temos que amar o nosso próximo, que nós temos que deixar as coisas desse mundo e focar nas coisas de Deus, carregando a nossa cruz. Eu poderia citar muitos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção, amigo e amiga, irmão e irmã. Eu e você temos que olhar para o alto. Eu e você temos que olhar para a cruz. Eu e você temos que olhar para a palavra de Deus. Se nós olharmos nessas três direções, o nosso jeito de pensar vai mudar. Aí vai melhorar casamento, aí a vida profissional vai deslanchar, aí os relacionamentos, eles vão acontecer de uma forma saudável, em família, com amigos, no trabalho, na igreja, em qualquer ambiente que eu e você estejamos inseridos. Então, na verdade, nós temos que chegar à seguinte conclusão para finalizar o programa de hoje. E eu quero chegar a essa conclusão com você agora. Muito das nossas frustrações, erros, equívocos, eles advêm não de Satanás. Claro que existe Satanás e seus demônios. Não de outras pessoas. Quanta gente que culpa pai, mãe, culpa esposa, marido, filhos, culpa os outros. Na verdade, a maioria do insucesso, das dificuldades, dos problemas que a gente vai acarretando ao longo da vida é por causa daquilo que a gente anda pensando. Então está na hora de mudarmos os nossos pensamentos. Está na hora de nós pensarmos no alto, de nós nos alinharmos com Deus. Os pensamentos de Deus são além, são superiores. Então, eu quero deixar essa meditação, essa reflexão para você, a sua vida, porque fez bem ao meu coração e está na hora da gente mudar o jeito de pensar. Porque quem tem cabeça boa, quem muda os seus pensamentos, quem evolui no seu jeito de pensar, no sentido de evoluir para Cristo, a semelhança de Jesus, essa pessoa tem os seus pensamentos transformados e ela então vence o medo, vence os obstáculos, vence as tribulações, vence as lutas, porque tem uma mente curada, saudável e restaurada, tá certo? Eu espero que esse programa tenha feito bem à sua mente e aos seus pensamentos e que a sua vida mude, porque é isso que Deus tem para você e para mim. Um grande abraço, só peço a você que me ajude compartilhando, curtindo e levando adiante essa mensagem do Refletindo Vida com o Julian Ferraz. Um abraço e até a próxima!